Oswaldo, o que é a sua expectativa? Daqui a pouco a gente fala com os demais do jogo do CRB contra o Figueirense, e o Asa goleou 6-0, tá na reta final aí, tenta o título da Copa Alagoas, assim como o CSA, o CRB que é sub-20 e o CSA da Palmeiras dos Índios. Um abraço, Guima, um abraço para você, boa noite pros companheiros de bancada. Só um detalhe, eu assisti esse clássico CSA e CRB hoje à tarde, e na verdade os dois jogaram parecidos. Não foi o CSA contra o sub-20 do CRB. O CSA colocou alguns garotos do sub-20 e você teve o Ian, atacante, você teve o Melo, meio campista, e você teve o Robinho. Esses três jogadores aí, mais um ou outro. O CRB também não foi com o time sub-20. O CRB veio com Caliel, veio com Darlisson na zaga, com o jogador que foi contratado pelo Vasco, zagueiro, teve também o próprio David Brown no meio campo e a meninada. Então foi um clássico onde CSA e CRB mesclaram jogadores profissionais e o time sub-20. E o CSA, na minha concepção, foi merecedor da vitória porque quis mais o jogo, encarou o jogo como um desafio maior do que o CRB. O CSA dominou o primeiro tempo todo, fez 2-0 no primeiro tempo, depois fez 3-0 e tomou o gol no final. O CRB, inclusive, marcando o gol com o David Brown, o gol do Clube de Regatas Brasil. Então foi um clássico bem interessante, como também vi em alguns momentos o jogo do Asa. Claro que com relação ao Asa é difícil o Itamachule tirar algum parâmetro de um jogo como esse pela fragilidade do adversário. É um negócio assim impressionante a fragilidade, mas isso não tira os méritos do Asa, que venceu, goleou e por 6-0. E como você bem colocou, antes de chegar no jogo de hoje à noite do CRB, as semifinais da Copa do Brasil, aliás, da Copa Alagoas, já estão definidas. O CSA vai enfrentar o CSE é o primeiro do grupo dele, o CSE é o segundo, e o Asa vai enfrentar o CRB, o Asa o primeiro do grupo dele, o CRB o segundo colocado. Eu entendo que para essas semifinais, por incrível que pareça, pelo menos é a minha opinião, e vou explicar por quê, eu entendo que CSE e CSA são os favoritos para o campeonato. Pelo seguinte, o Asa vai ter que jogar, se chegar à final, o Asa vai ter que jogar a partida final da competição com o time reserva. O Asa não vai poder colocar o time titular, porque a federação já disse, a jogo único semifinal, nesse final de semana. E a final está programada para quarta-feira, dia 25. Então, como é que o Asa vai jogar na terça, dia 24? Um jogo pela Copa do Nordeste, vai jogar com o time principal na quarta e tem um confronto com o Botafogo no domingo lá em João Pessoa, também pela Copa do Nordeste. Então, se o Asa chegar à final, vai jogar com o time reserva. Quer dizer, isso não é bom para a competição. O CRB não vai mudar essa filosofia, porque o CRB também joga hoje, joga sábado, abertura da Série B, joga na quarta em Itabaiana contra a equipe do Itabaiana pela Copa do Nordeste, então vai com o time reserva. O CSA e o CSE não. Quem passar desses dois provavelmente vai com um time mais qualificado, porque o CSA só joga no dia 4 ou 5 pela Série D e o CSE não tem nem calendário mais para jogar esse ano com relação à Copa Alagoas, vai com o que tem de melhor para se preparar para a Série D. Então eu entendo que em termos de favoritismo, quem passar aqui de CSA e CSE, eu acho que chega um pouco mais forte para a final diante desse quadro que eu coloquei. Por isso que eu entendo que a federação precisa repensar a Copa Alagoas, precisa repensar o período onde ela deve ser jogada, o próprio regulamento. Eu acho que essa questão da federação está preocupada em dar mais calendário para os times que jogam a segunda divisão. Isso não está dando certo, porque as equipes são fraquíssimas, as equipes que vão jogar uma segunda divisão ou que vieram de um rebaixamento ou que vieram de uma segunda divisão de campeonato. Acho que a federação precisa novamente sentar, repensar a competição para que seja uma competição mais atrativa para o torcedor. Pelo menos é assim que eu penso. Sobre o jogo de daqui a pouquinho, acho que o CRB é o favorito para conquistar a vaga para a próxima fase da competição. O CRB vem muito embalado, vem muito forte, vem de um pentacampeonato, vem de 2 classificações na competição, eliminou o Porto no Rei Pelé, eliminou o Souza fora de casa e vai enfrentar um Figueirense que é de uma camisa de muita tradição, mas um Figueirense que veio rebaixado do seu estado para a segunda divisão, um Figueirense que quer queira quer não teve essa viagem desgastante, e o CRB em casa para enfrentar o adversário. Joga com o apoio do seu torcedor e tem um time mais qualificado. Claro que surpresas
acontecem na Copa do Brasil. Mas entendo que em condições normais o CRB tem muitas possibilidades de avançar, de passar para a próxima fase da Copa do Brasil e aumentar ainda mais o seu orçamento de Copa do Nordeste, de Série B, de Copa do Brasil, porque se o Galo passar, o CRB passará já a ter mais de 6 milhões em termos de Copa do Brasil nos seus cofres. Muito bem. Clevânio Henrique, passa CRB ou passa Figueirense? Olha, eu vou torcer pelo time do CRB. O Figueirense vem numa zica neste ano, complicado. Inclusive foi rebaixado no campeonato lá de Santa Catarina. Ele e Joinville, né? Ele e Joinville, inclusive. O Figueirense, que já foi time de Série A, sim, de Campeonato Brasileiro, né? Hoje, esse ano, o Figueirense tá mal. Eu acredito que o CRB passa, o CRB classifica. Vem com muitos desfalques, inclusive. Creio que o CRB classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Vai colocar mais dinheiro no caixa, não é? Isso é bom para fortalecer mais ainda o time, para vir para o Campeonato Brasileiro da Série B, como o torcedor quer. O torcedor do CRB quer que o CRB chegue a uma Série A de Campeonato Brasileiro. Eu acho que o CRB tem plenas condições para isso. Tá com dinheiro no caixa, vai fazer mais ainda com essa Copa do Brasil. E eu creio, pelo menos eu penso nesse sentido em relação ao time do CRB. Passa CRB. Acho que passa o CRB. Eu vejo que o CRB tem mais condições de passar do que o próprio Figueirense. Vitor Hugo, passa CRB ou Figueirense? Passa o CRB. Passa o CRB. Favorito? Disparado não? Muito. Pra você, Jânio Barbosa, quem passa? Boa noite. Eu acho que o CRB tem grande chance de passar pela equipe do Figueirense. A Copa do Brasil tem tem dado alguns exemplos de que tem que tomar muito cuidado. Liga-se o esporte, né? Liga-se a Portuguesa. Sempre prega surpresa. Tem que tomar cuidado. A favorita a ganhar o jogo, se classificar, é o CRB. Né? Mas mesmo com alguns desfalques, situação ruim na equipe do Figueirense, mas entrando em campo, sabe? Vem fazendo os últimos jogos decisivos e fazendo bem, acredito que o CRB passa a próxima fase da competição. Muito bem. Para você, meu amigo João Paulo, passa CRB ou passa Figueirense? Olha, eu acredito que o CRB passa, ele é favorito, mas não favoritíssimo. Tem que ir com cautela. Afinal, é o primeiro jogo que o CRB tem com um time de Série C. Até então, ele só jogou com um time Série D ou sem série. Então, é um jogo difícil, um jogo que vale 2 milhões, e a equipe do Figueirense vai com tudo também, né? Assim, provavelmente o técnico Eduardo Barroca vai pela 5ª vez repetir a escalação, que tem dado certo, uma equipe que tem liga e bastante engajada em campo, e eu acredito que ele vença. Muito bem. Olha, eu vou colocar um áudio daqui a pouco do nosso Jaelson Marcelino, já tá no ponto. Eu fiquei sabendo, repare só, eu tava aqui tomando café há poucos instantes e eu tomei a notícia, quase que eu morro do coração. A notícia foi assim: E o que foi que eu? O telefone toca de repente, meu telefone tocou, eu disse, rapaz, o Jaelson foi quase morto para o hospital lá das Bandas de Coruripe. E eu tomei um susto. O que foi que houve? Tem aquela espinha do meio do peixe, diz que é o peixe serra, um peixe quase 1 metro de comprimento. E o Jaelson gosta de peixe, isso é público e notório. O Jaelson come quase 1 quilo de peixe por dia. Aí, resumindo, o Jaelson foi comer o peixe e, conversando com os amigos vem, comeu a espinha do meio do peixe. A espinha tem quase 60 centímetros e ele engoliu a espinha. Que espinha miserável. E aí o pessoal carregou ele, um pegou nas pernas, outro pegou nos braços e levou ele pra UPA de lá. Aí o médico abriu a boca dele e puxou umas 4 pessoas pra puxar a espinha. A espinha não queria sair. Quase que ele ia sofrer uma cirurgia, mas ele passou muito mal. Imagina uma espinha, quase 1 metro de espinha. O coitado sofreu bastante. Agora há pouco falei com ele, ele ainda estava cansado, com a voz, entendeu? Você sabe como é que é a pessoa que engole uma espinha. É um negócio triste. Eu já engoli uma espinha, eu sei como é que é. Tem que comer farofa,
Mas a espinha que você engoliu era de que tamanho? Ah, porque o peixe meu era pequenininho, era carapeba. Ah, era? Peixe de pobre. E você se engasgou com a espinha de carapeba. Comendo com velocidade. O problema é a velocidade. Rapaz, eu tento às vezes lhe defender, mas você mente do Isso não é mentira. O Jaelson vai confirmar agora. Não, o Jaelson, ele tá aqui. sim, você não. não. O Jaelson tá aqui, vai confirmar. E nem foi Você, de eu metro, duvido. a espinha. O problema é essa coisa de você comer prestando atenção na conversa do povo. Por isso que eu tô Por isso você focado. se engasgou. O Jaelson se engasgou. Porque tava comendo e conversando, né? Foi. Aí comendo peixe, que ele gosta de peixe. Ele foi criado. Cururipe. Em Cururipe, pescando. Jaelson pegava peixe de 150 quilos. Quanto? De 150. Entendeu? E Jaelson foi pescador também. E depois foi pra Pajuçara jogar bola, passou no CSA e brilhou no futebol brasileiro. Vamos lá, vamos ouvir o Jaelson Marcelino explicando e confirmando toda essa versão que eu apurei com o pessoal lá de Cururipe. Vamos lá. Boa noite, Guimarães, prazer falar com vocês. Guimarães, eu passei um momento difícil, né? Ontem acabou o treino aqui, eu fui almoçar, né? Comi peixe, me engasguei com a espinha de peixe aqui, né, cara? E passei uma dificuldade muito grande, né? Mas graças a Deus fui pro hospital, né? E consegui tirar a espinha, né? E tô bem, né? Graças a Deus. Quero agradecer o pessoal aqui da UPA, né? Que atendeu super bem, conseguiu tirar a espinha e passei um momento muito difícil. Mas tá tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo, tudo fino. E espero que não possa acontecer mais isso, não vai dar um tempo sem comer peixe, vou comer agora só carne. Um abraço. O Jaelson vai precisar de um Não precisa psicólogo. comer só carne, não. O cara assim, não é possível que ele vá se engasgar com sururu, com maçurim, não é possível. Ele vai precisar de um O psicólogo. cara se engasgou com quiabo, rapaz. Sabe por quê? Porque Comprou umas piabinhas agora, né? Olha, mas quem se engasga com Não, espinha é de verdade, peixe é problema. fica Oxe. traumatizado. É verdade. Traumatizado. O trauma da minha avó era tão grande que ela não podia passar numa praia no Rio. Ela ficava traumatizada. Ela evitava passar pela praia, que ela sonhava engolindo um peixe. Coitada. Eu preciso meu avô arrochar. Vamos fazer um programa. Bora fazer. Desde mentir tanto. O Jesus. O Jaelson está aqui dizendo, foi do seu jeito, Guimarães. Parabéns. Foi muito. É mentiroso. Eita, vai mentir. Jaelson está aqui me aplaudindo. Muito Jaelson. obrigado, Jaelson. Desejo Abraço aí pro Jaelson, boa recuperação. É verdade. Ele tá, coitado, tá assim, meio borocochô. A pessoa fica debilitada, né? O susto que passou, né? É verdade. Ele fica traumatizado, né? Muito bem, vamos falar do Asa, Jânio Barbosa, o que me diz? Que goleou, né? Goleou na Copa Lagoas 6-0. Pra que mim foi tanto pouco gol, ainda. gente? Foi pouco, mas Foi foi pouco. pouco. Oxe, Miguelense. era pra estar fazendo gol até agora, mano. E o jogo não acabou, não? Acabou. O Asa foi um caminhão de gols desperdiçados. Não foi não, Vitor? Hugo? Tava lá. O adversário que era fraco ou o Asa que jogou muito? Não, o adversário que era fraco. Fraco não, fraquíssimo. O Miguelense. Oxe, o Cris ficou sentado lá no poste direito, assim, olhar pro lado, olhar pro Tinha um outro, poste no brincando, né? campo? Mas, É Miguelense São Brasense. infelizmente, Que é o Miguelense tem só de São Brás. infelizmente. Os reforços estrearam. Não. Começam a treinar amanhã, segundo a palavra do técnico Itamar Schulli, né? Que destacou que esses jogadores que estiveram no estádio hoje e amanhã eles começam as atividades. Estão na que reta lixo final do Chegaram ano, quantos, Jânio? Chegaram Três. quantos? 3. 2 vão treinar, né? O Danilo, o Ellison, esse é o Ellison. O Ellison não treina, o Ellison E tá com o segundo- joelho bichado. Mas Tá bichado? pelo que a gente tem Não passou, nem sequer foi aprovado nos exames médicos. nesse momento não foi aprovado, mas aí fica com a palavra diretoria, se permanece com o jogador e que tipo de lesão é essa, se demora muito, se não demora, Lesão no joelho, né? que Fácil. causa exatamente essas situações. E o Danilo Mendes, então esses 3 jogadores, Jackson, o Ellison e o Danilo Mendes já estão aqui na cidade Mas de pera um Arapiraca. pouquinho, eu acho que a gente tem que ter critério pra gente analisar essa situação. Porque, por exemplo, primeiro você tem que entender o lado do profissional, do jogador. Depois a gente precisa ver o lado do departamento médico do Asa, para depois a gente chegar justamente na diretoria. Não estou discordando do Clevane, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente fala assim, o jogador chegou bichado, de repente a gente não sabe o que é. Pode ser um problema que o cara pode se recuperar e jogar. Porque quando a gente fala bichado, é como se o cara não pudesse mais jogar futebol. É verdade. Entendeu? É só nessa observação que eu quero fazer. Entendi. Então, o que é que acontece? O Jânio colocou assim: foi constatada uma lesão, é isso?
A informação que surgiu é que aí eu o pergunto departamento o seguinte, médico se você tem Não, essas informações, qual foi o tipo de exame que foi feito no jogador? O jogador não foi nem anunciado ainda. É isso que não, mas entenda onde eu quero chegar. Qual foi o tipo de exame que foi feito no jogador? Qual foi o tipo de lesão que foi constatado no jogador? Se é que realmente o jogador tem lesão? Aí no final, acho que vocês vão concordar comigo. Todos esses questionamentos a gente precisa fazer, porque no final, se o departamento médico do ASA, que é o correto quando chega um jogador, você passa por uma bateria de exames. Se o departamento médico realizou os exames, se nos exames ficou constatado alguma lesão, se o departamento médico do ASA de repente passou para o departamento de futebol e para a direção, que é uma lesão que o jogador tem que é crônica, ou é uma lesão que precisa ser tratada, é uma lesão que o jogador tão cedo não pode jogar, resultado, e a direção do ASA aceita a permanência desse jogador, você tem que isentar o departamento médico, você tem que isentar os médicos do ASA e jogar toda a responsabilidade para a direção do clube. Que passa a apostar no jogador. E a direção do clube que seja responsável por isso. Agora, por outro lado, eu entendo também que se você tem um departamento médico, o jogador chega, faz uma bateria de exames, o departamento médico veta a contratação desse jogador e esse jogador permanece no clube, eu sendo médico do ASA ou qualquer cargo que eu tivesse no departamento médico de saúde do ASA, eu ficaria só até hoje. Porque o que é que eu estaria fazendo aqui? Recentemente nós tivemos um caso, o Vitor Hugo pode me ajudar aí, de um jogador do Fortaleza, um goleiro do Fortaleza que foi pro Corinthians, fez João exames Ricardo. médicos no Corinthians, o João Ricardo não foi aprovado lá no Corinthians, o Corinthians devolveu pro Fortaleza. Então eu entendo que quando você trata de uma instituição profissional, você tem que agir assim. O jogador chegou, foi contratado, o departamento médico fez exames. A lesão é grave, a lesão é crônica, o departamento médico não indica a contratação, então a direção não pode continuar com esse jogador. Não deve continuar com esse jogador. Porque o que é que esses profissionais estão fazendo no ASA? Do departamento médico do clube. Agora, se de repente é uma coisa que o jogador tem uma lesão, mas é curável, e que daqui a 10 dias, 15 dias, 20 dias, o jogador vai estar pronto, entregue ao departamento físico, depois técnico, vale a pena a gente continuar com o jogador? Vale. Então vamos deixar. Essas e outras que às vezes o cara não entende, mas a bola pune. Você não diz tanto que é um clube organizado, um clube profissional, um clube que está crescendo, um clube que é isso. E eu até acredito, se tudo isso aconteceu aqui, o jogador não foi aprovado no departamento médico e o jogador continua no clube, aí sinceramente me desculpe, mas está totalmente errado. A informação que eu recebi é que ele deve ser devolvido ao clube, ou seja, não vai ficar. Essa informação. É o mais correto. Agora, sim, o ASA não anunciou oficialmente ainda, né? Nós, através de fontes, ficamos sabendo da informação e colocamos aí para estava no estádio, os três estavam lá. Exato. E o ASA também não falou do exame, constatou no jogador, né? O ASA não se pronunciou definitivamente assim de forma oficial através de nota sobre o caso. A informação é que o presidente já falou, inclusive, que ele vai voltar para o clube de origem, que é o Norte. Mas o ASA tinha que se pronunciar, porque o ASA não trouxe. A informação que eu tenho é o seguinte. Mas na verdade não anunciou oficialmente. A informação que eu tenho é a seguinte. A informação que eu tenho é a seguinte: de que o jogador foi para fazer os exames médicos e foi constatada uma lesão no joelho do jogador. Uma lesão no joelho. E lesão no joelho não é lesão fácil de ser curada. Sim, claro. Esse é no joelho. Agora, veja só, como é que o ASA pode ficar com um jogador que está lesionado, lesão no joelho? Essa é a informação que eu tenho. Eu soube até que causou mal-estar entre alguns departamentos. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui. Mas jogador com a lesão no joelho. O ASA precisa de um jogador, porque o campeonato para o ASA começa já agora na semana que vem. A Copa do Nordeste, mesmo que o ASA não vá para a final do campeonato, mas é uma competição, e uma competição rentável financeiramente para o clube, e tem logo na sequência, daqui a menos de 20 dias, de 20 dias, o início do Campeonato Brasileiro da Série D. Exato. Então, se esse jogador tá com a lesão no joelho, eu acho que o departamento médico do ASA, quando diz o jogador está com a lesão, então esse jogador não é interessante
para o clube neste momento. Está lesionado. Não vai dar tempo de recuperar o jogador até o início da competição. Ou até as primeiras rodadas da competição. Eu acho que a partir daí, quando o departamento médico se pronuncia dessa forma e a diretoria insiste em permanecer com o jogador, aí eu também faria como você falou aqui agora, eu também pedia carta e ia embora. Sim, claro, porque tudo no seu setor, no seu tudo setor. No seu lugar. Verdade. O departamento médico tem as responsabilidades dele, o departamento de fisiologia tem, fisioterapia tem, de médico tem, de preparação física tem, de treinador tem. Mas se você contrata um jogador, isso inclusive é lei. O médico é quem assina o contrato do atleta. Vai ou não vai? O médico tá lá, a assinatura do médico, não é de ninguém não, é do médico no contrato do atleta. E a partir do momento que o jogador chega, o trâmite normal é esse. Você, antes de assinar contrato, você vai passar por uma avaliação médica. O departamento médico vai constatar uma lesão. Esse jogador não tem a mínima condição de continuar no clube, por mais que o presidente ou o diretor, ou o departamento de futebol queira, mas não tem. Agora, se o presidente ou o departamento de futebol diz, não, mas eu quero que o jogador continue, então o senhor fica com o seu time aí que eu vou me embora pra minha casa cuidar dos meus pacientes. Porque o correto é você agir assim. Mas já que a informação que o Jânio recebeu que o atleta será devolvido, eu acho que o assunto inclusive até morre, né? Sim, não perde o interesse, né? Boa viagem pra ele, né? É porque surgiu a informação de que o doutor Adilson Filho, que é vice-presidente médico, solicitou o desligamento do clube, né? Isso. Mas é um homem muito ocupado, mas também, assim, né? não foi colocado. Eu até perguntei ao Fábio, perguntei com algumas pessoas lá, que estão resolvendo isso aí. O Fábio Fábio Lopes. Publicaram uma nota, alguma coisa assim, mas foi a conversa que surgiu, ninguém confirmou absolutamente nada lá. Inclusive eu entrei em contato com o próprio doutor Edmilson, hoje à tarde. Ele disse, olha, Clevane, eu estou ocupado, estou no consultório, mas assim que eu tiver um tempo eu falo contigo e explico melhor a situação. E o Fábio Lopes agora, antes da gente entrar aqui no programa, o Fábio Lopes também, eu tinha falado com o Fábio, perguntado ao Fábio e tal, ele disse que o doutor Edmilson não vai estar mais presente nos jogos do Asa, por conta do trabalho, vai se dedicar mais ao consultório, tem muitas cirurgias, dedicando-se muito a essa questão cirurgia ortopédica, e por conta disso vai se afastar do clube no que se refere a estar mais presente nos estádios. No dia a dia. No dia a dia, mas que permanece como vice-presidente médico do clube. Inclusive quem estava hoje era o doutor Eli Carlos. Você sabe o que é que me lembrou esse episódio de hoje? O do Darlison. Se lembra? A lesão do jogador. Do PDD. O Darlison jogou ou não? Não, só uma vez na Copa Lagoa. Pois é. Demorou. E depois o que aconteceu com o Darlison? Foi embora. Entendeu? Então são essas coisas, cara, que não cabe mais. Isso não era nem pra de repente se gerar uma polêmica dessa. Não era, porque o normal é isso agora. O que a gente pode discutir é o outro lado da moeda, né? As pessoas que são responsáveis pelas contratações do Asa. Sim, isso. Né? Porque o cara de repente tem um amigo, João Paulo. Eu sou responsável pelas contratações do Asa junto com o Clevane e com o Vitor. A gente senta aqui com o Guimarães, a gente faz a comissão aqui, porque hoje em dia é tanta gente para contratar, né? Como é o nome que diz? Analista disso, analista daquilo, analista de supermercado, analista de não sei o quê. É supermercado não, né? Não sei como é. Mas é muito analista, são muitos analistas. Aí, resultado, os analistas se reúnem. Aí eu ligo pro João Paulo. João, rapaz, você tem um jogador aí. Rapaz, tenho aqui e tal. Fulano de tal. Disse, não, vou mandar pra você. Tá, Lorde. Aí o João manda o cara quebrado. Com problema no joelho. Só com a perna. O João Paulo é meu amigo demais, viu? Pra mandar um cara com problema no joelho manda pra mim, eu digo, João, muito obrigado aí, viu? Pela indicação do atleta. Pois é, e é por aí. E Oswaldo, vale ressaltar o seguinte, tem até uma mensagem aqui de um ouvinte que diz assim: vergonha dessa diretoria contratar um jogador machucado. Mas na verdade, assim, me corrija se eu estiver errado, ninguém contrata um jogador machucado. É por isso que tem os exames médicos, até pra tem esse filtro até pra ele. Mas o meu exemplo foi o seguinte: foi tantos analistas pra você encontrar logo um lesionado. A direção não contratou. Eles veio trouxe pra contratar. Mas você entendeu meu raciocínio? Você demora tanto, você analisa tanto, são tantos analistas. E recebe uma indicação. E aí você, quando acerta logo um machucado.
a sua opinião, Vitor? Não. Você ia falar o quê? Eu ia falar uma coisa, mas eu falo. Desistiu? Teve medo? 2013 foi um ano terrível pro Asa. 2013. Jogador 2013 o Asa contratou um jogador com hernia de disco. Ainda bem que você falou, quero que eu ia falar. Não contratou, trouxe o jogador. Mas é bom a gente lembrar que não foi contratado. Por que a diretoria do Asa, você usa de falar esse a diretoria do Asa não tinha conhecimento que ele tinha esse problema. Quando ele passou pelo departamento médico. É o Luciano Mandi, o nome do jogador. Luciano Mandi. Quando ele passou pelo departamento médico, o departamento médico detectou que ele tinha uma lesão na coluna, seria uma hernia de disco. E por conta disso, o Asa não contratou o jogador. O jogador chegou, fez os exames, não foi aprovado e foi embora no outro dia. O jogador. E nós aqui do Toque de Bola, à época, que ficamos sabendo sobre a questão, entramos em contato com a diretoria e a resposta foi essa: foi detectado a lesão no jogador, o jogador não vai. Ele chegou a ser apresentado na sala de imprensa. Chegou a ser apresentado. E o outro foi o Gilcinho, né? O jogador que até um tempo desse aí tinha a questão da causa trabalhista. Ele jogou algumas partidas, chegou bem badalado, mas alegou na causa que foi dispensado lesionado. E aí o Asa perdeu, se lascou e teve que pagar ele. Pagou. Guilherme, tem uma pergunta de um ouvinte aqui. Ele fala assim: o clube tem que se posicionar mesmo não tendo apresentado o jogador? Não, se não fez o contrato, acho que não. Ou, por exemplo, o jogador chegou aí, né, Oswaldo? Chegou aí, o jogador faz os exames. Mas assim, a informação chegou na torcida de alguma forma. Pode informar que o jogador não vai permanecer. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o clube se calar 100% também, eu não concordo. Porque se o jogador tivesse bem, o clube não iria apresentar oficialmente o atleta? Exato. Então, eu acho que o clube tem, inclusive, na minha opinião, tem inclusive que se posicionar e se pronunciar responsabilidade o porquê de estar devolvendo o atleta. Transparência, exatamente. Ou até falar que está ficando com o atleta, que a lesão é uma coisa mínima. Porque essa informação chegou. E ele estava hoje lá no estádio. Eu não sei aonde foi, não sei se foi o Jânio que contou, de um clube aqui, não sei, do Sertão, não sei, ou do Nordeste, que o jogador chegou sem os dedos dos pés. Você não contou? Não. Que história. Oswaldo, será? Aí quando ele tirou o sapato, que ele jogava o sapato. Aí o cara disse: cadê seus dedos? Pensei, deixei ele lá, de onde eu vi. Mas assim, é de clube para clube. Já aconteceu isso no ar, já aconteceu diversos, já aconteceu aí, 60 clubes. Às vezes você traz o jogador e informa a imprensa: então, o jogador fulano está chegando para fazer exames. Se passar, será batido o contrato. Até isso é informação, mas isso não fizeram. É isso que eu tô falando. A gente perguntou às pessoas: não tem jogador, não é esse jogador. E os três treinando aí. Você sabe qual é o problema, às vezes, que eu vejo nessa atual diretoria do Asa? Todo o respeito que eu tenho a todos eles, é porque eles tentam fazer uma coisa tão blindada, que às vezes, infelizmente, acabam pecando, acabam errando. Exatamente. Sem ter a intenção de errar. Sem ter a intenção de errar. Eu tô trazendo uma coisa simples. Vou fazer olha aqui, a assessoria de imprensa passa para os setoristas. Olha aqui, já estão em Arapiraca os jogadores tal. Mas os jogadores só serão apresentados oficialmente depois que forem aprovados os exames. Simples. Acabou. Sim, agora é muito mistério, é muita coisinha. Aí dá esse problema do jogador. É muito mimimi. O atleta aí resultado. Pronto, aí você traz o jogador que você nem vai contratar e você gera uma polêmica no clube. Mas é verdade. Eu mandei pra mandar uma foto dos jogadores. E mais ponto pra mim que a torcida tá pé de raiva com as contratações até agora. Essa é a informação. Como assim? Não estão gostando das contratações. Exceto o Danilo, que era um atleta que vinha jogando. Estamos odiando. Os outros pouco atuaram nessa temporada. Mas pai, foi tão bem falado esse Danilo. Mas segundo que eu ouvi falar aí, o Jânio pode até confirmar, o presidente está esperando a janela fechar dia 27 para que essa concorrência, como é que o pessoal fala? É a concorrência por a concorrência, a questão dos valores também é bem altos, né? Os jogadores cobrando aí. Tá esperando uma queda do mercado. É isso, dia 27 fecha a janela, aí os jogadores vão dar aquela acalmada, né? Perigo. Aí eu você não vou vai pegar jogador. E o jogador agora é dolarizado? Eles vão dar aquela acalmada. Eu não vou pra Série C, não vou pra B, não vou pra a opção aí pra D. Então... esse aqui, esse que o Manuel colocou a foto aí agora. Esse aí é o Elson. Esse aí é o Elson. O joelho dele tá até um pouco. Não, aí também. Aí você não é nem médico, entendeu?
Então, assim, não se sabe. Cometa esse erro. Não se sabe se a lesão é uma lesão e vai demorar. Ele tá com a cara de Eu confesso que eu não sei nem se não é o direito ou o esquerdo. Simples, não. A informação que eu recebi hoje é de que foi detectado uma lesão no joelho. Esse é o Welles. Entendeu? Esse é o Danilo. Danilo Mendes. Esse menino joga muito. Zagueiro. Eu soube que ele joga muito. Bota a cara do. E o outro, qual é o outro? Jackson. O Jackson. Esse é o Jackson. O Jackson é o lateral. Que vai zagueiro lateral. E o Ellison vinha de lateral. Quem foi tratado como atacante? Não, pô, o Ellison. Foi esse aí que tá com a mão no joelho, que foi contratado como atacante. Atacante, ponta direita. Tá com a mão na grade. Quem é que paga as passagens? No joelho. O Asa. Eita, todo jeito gastou, né? Paga tudo, velho. Quanto é que é a passagem pra Minas? Depende. Se for de ônibus, de carro, Ele veio de avião. Ele veio de carro, foi? De ônibus deve estar R$300. Ele vem de ônibus? Pra mim, de Minas. Talvez tenha se machucado do ônibus. Deve ter de avião. Pelo que a poltrona poderia ser apertada, ele andou muito com o joelho dobrado. Mas de todo jeito, o Asa não contratou. Não, mas o jogador será devolvido. Mas eu concordo com o Oswaldo e com o Firmino aqui, o Guimarães. Até pra gente mudar de assunto, porque, claro, você que sabe se vai mudar de assunto ou não. Mas assim, que a diretoria se pronuncie. Claro. Se realmente foi detectado essa lesão. Qual lesão? Se a lesão é grave, se a lesão é uma lesão simples que pode ser tratada em 8, 10 dias, o jogador vai estar pronto para jogar. O que não dá é para o jogador chegar lesionado no início de uma competição, de duas competições tão importantes como o Asa tem nessa sequência de temporada. O Asa tem, de hoje para terça-feira, o Asa tem 6 dias. E a expectativa de chegar a qualquer momento reforço. O Tamachulo disse hoje na entrevista. Agora, com relação à saída de jogador, ele disse: esses aí vão ficar, abre aspas, por enquanto. Não sai ninguém. Por enquanto. O que aguarda é chegar jogadores. Se você tem 2 competições, agora, você tem sábado a semifinal contra o CRB, você tem na terça a Copa do Nordeste, no meio de semana jogo na Copa do Nordeste, final da Copa Lagoas. Se passar, né? Se passar, exatamente. Então tem tudo isso. Aí disse não. E lembrando que cada passagem é 180 mil na Copa Nordeste. Não, ainda não foi divulgado. Mas não são esses os valores? Não, pode ser mais, mais alto. Nada, isso é Série D. Série D. Série D. Cada passagem é 180. 500. Cadê a tabela? De participação, não saiu nem ainda, nada. Onde a CBF quer chegar? 500 de prêmio de participação aos 96 clubes e os demais que forem passando, cada um 180 mil por cada classificação. O Welles foi um pedido do professor Tamachulo. O Ellison, né? O Welles. Pedido do professor Tamachulo, que não deu certo. Espero que seja uma coisa simples, que pode ser tratado rápido e. Não, era boa sorte para o Atlético, que acredito que não vai ficar, né? Agora ele veio de lateral para ser atacante. Aquele jogador do CSA, Matheus. Não, ele jogou hoje, inclusive. Já era. Matheus Melo. Mas nada impede que ele possa vir, mas o Itamar. Mas não vem, não, já descartou. Foi descartado. Bom jogador aquele rapaz. Refresco Coringa movimenta a sua sede com o melhor e mais gostoso refresco do Brasil. Um produto genuinamente arapiaquense e refresco é Coringa. Olha aqui o que diz o torcedor. O Eric Carlos dispensa o Igor Leite e traz o feijão. A pessoa quer feijão de volta. Oswaldo, você traria? Eita, não. Falando nisso, foi uma boa você falar sobre isso, porque hoje eu tava lá no estádio com o Jânio. Você disse, o Jânio ouviu. Mas o pessoal já tava naquela, né? Aquela que eu falei. Volta Ciel. Tá novo? Poxa, você ouviu hoje isso? Eu vi desde quando desde quando o Ciel foi pro CSA. Não, eu tô falando que quando ele saiu agora. E a gente comentou aqui. Eu ouço isso desde quando o Ciel estava lá no aquele dia. Ferroviário? Não, antes do Ferroviário, ele passou lá. No outro lado do mundo? Não, ele não estava no time aí lá do Maranhão. Sampaio Correia. Sampaio Correia? Tem tempo já aí. Então, desde aquela época que eu vejo aqui o povo dizendo, traz Ciel, vem Ciel. Mas eu tô falando porque ele saiu do CSA e hoje lá no estádio foi o que eu ouvi. Ciel dá de 10-0 nesses que estão aí. Mas tem uma informação que ele tava ganhando mais de 40 mil no CSA. Eu não contrataria. Oswaldo Barbosa, você contrataria? Quem? O Ciel. Não, Guima, eu acho que o Asa, os nossos clubes, a gente precisa pensar em situações diferentes. A gente roda, são as mesmas coisas, os mesmos nomes, assim. Eu acho que o tempo passa para todo mundo. E pro Ciel também já tá chegando, já tá passando. O Ciel fez 44 anos. Agora, de 31. Exato, tem menos de um mês que o Ciel fez 44 anos. E pera um pouquinho. Vai fazer agora? Aí você defende. De março, né? Aí você defende. Faz 44 agora, né?
você defende, por exemplo, o Ciel com 44, e aí você acha que o Júnior Viçosa já está acabado pro campeonato? É verdade. Ou pro futebol? Aí você defende a contratação do Ciel, e onde você tem um jogador diferente que é o Alex Bruno. Isso. Então, onde é que você vai trazer o Ciel para encaixar? Não tem. Né, nesse elenco do Asa. Jogador de beirada, sim. Eu sinceramente não vejo. Agora, as necessidades, elas são muito claras. O técnico já falou, a direção sabe disso, o executivo de futebol sabe disso. Todos sabem das necessidades do elenco do Asa para o Asa ser mais forte, ser mais competitivo para essa Série D. Viçosa tá até de botinha. Lá perto direto. Lesão. O Aleph se recuperando do tornozelo esquerdo. Eu falei com o Aleph, dá pra terça-feira. Ele disse, acredito que já tá na boa evolução. Que ele tem? Ele teve um trauma, no jogo, não foi? Um trauma no pé esquerdo. Tornozelo. O CRB, o segundo jogo, não foi? Mas já para terça, eu acho que não. Será, velho? Ele disse assim, tomara que eu esteja em campo. A evolução tá boa. Acho que esses últimos dias serão importantes para a sua recuperação. Paulinho hoje não jogou porque começou com uma ruína, ficou meio ruim. Deu uma reira no bicho. Comeu uma puxada. Ontem. Aí, ele tomou tesouro. É o calor também, viu? Calor. Está bem. Né? Calor, idas e vindas ao banheiro. O Jefferson Gustavo. O Gustavo Ramos. Tava mancando. Jefferson Lopes também. São O jogadores. Jefferson estava lá no estádio, eu vi. Segue no departamento, né? Gustavo não estava nem com bota, Eu acho nem com que proteção, mas tava o mancando. Jefferson já é mais evolutivo na questão física, né? Será que o Gustavo Ramos vai estar pronto já para Acredito que sim. Pra terça-feira? Davi, você também, meu filho? Chegou da Palmeira? Diz que lá tá tranquilidade, não há mais guerra, o dinheiro tá chegando. Agora, a Copa do Brasil, no próximo ano já garantida, esse ano também. Quer dizer, o time vive. Esse ano Série D e o ano que vem Copa do Brasil. Quer dizer, dinheiro em abundância lá pra banda das Palmeiras dos Índios. Sim, mas tem que saber se vai chegar direitinho no bolso. Não há motivo pra ninguém tá brigando. Vai só de Copa do Brasil é coisa de 1 milhão, né? Não, agora veja a programação, o planejamento que o CSE pode fazer o ano que vem. O CSE vai ter a Copa do Brasil, que aí, se for nesse formato desse ano, é preciso ver o ranking do CSE para saber se ele já entra na primeira fase, né? Ele vai disputar a Série D. É isso que eu tô falando, hein? Ele entra na segunda fase, não é isso? Porque ele vai jogar a Série D, né? Então, veja, ele vai jogar a segunda fase da Copa do Brasil, que será no mês de fevereiro, como a Copa do Brasil começou. Aí ele tem a Copa do Brasil, ele tem a Copa Alagoas e ele tem a segunda divisão do Campeonato Alagoano. Então dá para fazer um planejamento muito parecido com os clubes que vão jogar a primeira divisão do Campeonato Estadual. Inclusive, muitos que vão jogar a primeira divisão do estadual não terão nenhum calendário que ele vai ter. Então dá para se programar, claro, né? Copa do Brasil, aí ele tem orçamento que clube nenhum na segunda divisão do Alagoano vai ter. Ele já vai ter um orçamento para fechar o Campeonato Alagoano da segunda divisão. Copa Alagoas para se preparar bem para a segunda divisão do Campeonato Alagoano. Então eu acho que tem tudo para fazer um trabalho bem interessante o ano que vem, mesmo com esse rebaixamento desse ano. Sem brigas, suposições. É isso, exatamente. Asa e, vamos supor, Asa e o Asa subindo, né? Tem o Penedense. Quem foi o terceiro colocado do Campeonato Alagoano? Muricy, não? Não, o Asa subindo sobe o Muricy. O Muricy foi o terceiro colocado do Alagoano, né? Aí disputam CSA não, o Asa subindo, aí se o CSA não subir, aí seria CSA e Muricy. E agora a paz foi selada. Eu vi uma foto, por sinal, muito legal, que foi batida com aquela máquina de não sei quantos mixers. Aí bateram a foto da prefeita Ana Júlia com o Barbosa. Ana Júlia? Como é o nome da prefeita? Tia Júlia. A tia Júlia com o Barbosa. O sorriso estampado, essa que é a realidade, isso garante uma certa tranquilidade. Mas ela garantiu 150 mil mês. Tá vendo? Com mais um corinho que vai pintar da Copa do Brasil, não é? Vai dar para fazer uma folha boa. Eu soube que, não sei se vocês tiveram conhecimento disso, que esse repasse que é feito pela Prefeitura de Palmeira dos Índios em forma de patrocínio para o CSE de 150 mil, Oswaldo, 50 mil vai para o pagamento de dívidas do CSE e 100 mil para o elenco, para os custeios, manutenção de custeio, mas desses 150 mil, 50 mil é para
pagar lá a causa trabalhista, algo do tipo aí, que foi. Deus queira que seja assim, que foram porque feitos você vai diminuindo o passivo. Deus queira que estejam fazendo isso, porque aí você vai, com certeza, resolvendo o problema do passivo do clube, né? Isso. Olha, o CSA venceu, não é isso, o Vitor Hugo? Venceu o CRB por 3-1. Foi, ué. 3-1. E isso garantiu o CSA o quê? A liderança do grupo A da Copa Alagoas. E vai jogar com quem? O CSE no Rei Pelé. Vai ser no Rei Pelé. É um jogo só. É um jogo só, jogo único. Quem vencer se classifica, ninguém tem vantagem de nada. O CSA tem a única vantagem, que é jogar no Rei Pelé. Na verdade. Não vale mais nada a competição. Peraí, na verdade não é nem no Rei Pelé. A gente não sabe nem se vai ser no Rei Pelé, né? Porque. Mas eu acredito que sim. Acho que o CSA deve levar pro Rei Pelé esse jogo, porque na primeira fase CSA e CRB não jogaram no Rei Pelé, porque o gramado do Rei Pelé estava em recuperação. Como o CRB joga fora, na estreia da Série B contra a equipe do Vila Nova, às 5 da tarde do sábado, provavelmente esse jogo será no Rei Pelé. Inclusive, o jogo foi hoje, o jogo foi em São Miguel. Inclusive eu mandei pro Emanuel aí. Vai ser em São Miguel o jogo. No Ferreirão. Não, São Miguel não é não, porque o São Miguel o jogo foi hoje, porque o mando de campo é do CRB. Inclusive eu mandei pro Emanuel aí os gols da vitória do CSA contra o CRB hoje, através da assessoria, não é imagem de ninguém, é imagem da assessoria feita atrás do gol. Se ele quiser usar, pode usar, se não quiser, deixa aí. Mas alguém fez a imagem, não fez? Foi assessoria. Se quiser usar, use, se não quiser, deixa aí. Eu sei por que você tá mal criado. Os gols do CSA foram marcados por brutalidade. Os gols do CSA. Tá uma agriação medonha aí, Se quiser usar, use. Os gols do CSA. Olha os gols aí, Rian Santana fez 1-0, né? Inclusive. Luan Santana. Rian Santana. Chegou a ser. Foi titular, né, do CSA, inclusive aqui no jogo contra o Asa em Arapiraca. O Robinho marcou o segundo gol. Esse rapaz não tinha sido dispensado. Não, mentira. A negociação com o Amazonas melou. Isso. O Robinho marcou o segundo gol e o Vitinho marcou o terceiro. O CRB descontou já no final da partida. Final aí 3-1 com o resultado do CSA. Garantiu a primeira colocação do grupo e agora vai disputar com o CSE a semifinal. Competição que agora só vale o título mesmo, porque tudo que tinha de dar já deu. O CSE agora tem a vaga na Copa do Brasil. Tem versão em dinheiro, essa Copa tem não? Tem não. Quem estava presente lá em São Miguel dos Campos hoje à tarde foi o Moacir Júnior. Isso, estava ao lado do principal do CSE. Ao lado do Carlos Bonatelli, em uma das cabines lá do estádio Ferreirão, né? E quem comandou a equipe foi o auxiliar fixo da comissão técnica, o Rodrigo Ramos, que inclusive daqui a pouco, se der tempo, a gente ouve, senão muito bem. Também tem problema. Jânio, o Asa joga contra o CRB na Copa Alagoas, não é isso? Isso, no sábado. Sábado. Só a federação confirmar, acredito que seja no sábado. Aqui em Arapiraca. Será no sábado o jogo. Aqui em Arapiraca. A semifinal. Um jogo só. No horário, 16 ou 17 horas, não sei. Vai jogar, porque o Asa, repara, o Asa joga sábado e terça. Não pode jogar com o time principal. Mas foi isso que eu falei no meu comentário inicial. Por isso que eu coloquei CSA e CSE como os prováveis favoritos para a conquista da Copa Alagoas, porque são dois clubes que, por exemplo, tem tempo para se preparar. O Asa não. Como é que o Itamachule vai colocar um time titular no sábado contra o CRB para tentar chegar a uma final com uma estreia de Copa do Nordeste na terça? É impossível. E com jogadores em recuperação. E com jogadores em recuperação. Tem um detalhe também, que na Copa do Nordeste ele vai ter tempo para tentar consertar caso perca o primeiro jogo, né? Mas aí você vai priorizar Copa Alagoas no lugar de Copa do Nordeste, uma competição. Eu priorizava a Copa Nordeste. Do que o que ele eu sinceramente eu não acredito. Porque o Asa tá certo, que o Asa quer ser campeão da Copa Alagoas, como os 4 querem. Mas você tem uma Copa do Nordeste para disputar, que você tanto comemorou a vaga. Depois de 13 anos, aí você vai estrear numa competição com time reserva, porque vai jogar uma semifinal de Copa Alagoas, que o Asa nos últimos anos virou as costas para a competição. Eu sinceramente não acredito. Aí você vai colocar um time titular para um jogo de terça. A federação já falou que a final da Copa Alagoas, quarta, dia 25. Aí como é que você coloca, se o Asa avançar, como é que você coloca um time titular na final se você jogou na terça um dia antes? Por isso que eu falei no meu comentário que a federação tem que rever essa questão da Copa Alagoas, o formato, os clubes que devem participar, essa questão da vaga da Copa do Brasil. Eu acho até interessante, mas de repente você pode dividir melhor
você atrair mais a competição, por que as 3 vagas no estadual? Por que não 2 na Copa Alagoas e 2 no estadual? E manter as 2 da Série D no estadual. E ter definição do local da final. Eu acho que qualquer coisa tem que ser feita para essa Copa Alagoas, mas da forma como foi, seria muito legal uma Copa Alagoas semifinal com os 4 times, todos eles com suas equipes titulares, porque são as equipes de mais tradição do futebol de Alagoas. CSA, CRB, ASA e CSE, seria maravilhoso. Mas infelizmente uma situação que os dois maiores vencedores da Copa Alagoas, né? Você não acredita. A Fares Lopes, Fortalecerá, joga, não lembro. Jogam. E a primeira joga com o time principal também. É a primeira vez que chegam juntos às semifinais os 3 grandes, né, do estado. Na verdade, os 2 maiores e o ASA, né? O CSA e o CRB e o ASA juntos, né? Nas outras oportunidades, eles nunca haviam chegado aí na classificação. E o detalhe, né? Pode dar uma final CSA e CRB, né? Só basta os 2 passarem e chegarem em final. O Eduardo tem essa questão da data da final, é onde do jogo. Com relação ao mando, o ASA, quem passar, no caso, ASA e CSE levam vantagem, eles têm 13 pontos, né? Aí quem passar dos 2 decide em casa. O ASA leva a vantagem do CSE no saldo, tem 9, o CSE tem 8. Com relação à classificação geral, o ASA lidera com 13, o CSE é o segundo com 13, o terceiro é o CSA com 9 e o CRB é o segundo com 7, o quarto com 7. Ou seja, teremos 2 jogos. Então, na verdade, quem passar de ASA e CSE faz a final em casa. Se passar ASA ou se passar CSA e CRB, o CSA pode decidir. Joga comandante. Depende se o CRB não vencer, né? E você lançaria final, nessa situação, joga na terça e quinta-feira. Você lançaria o time principal um jogo de sábado? Não. Sim. Até pra já aquecer pro jogo de terça. Porque não tá. Pelo que eles vêm demonstrando em campo, tem que jogar todo dia. Essa é a minha opinião. Jânio Barbosa, você? Eu mesclava. Observava mais alguns jogadores, embora o ASA traz uma responsabilidade porque disse que quer ser campeão. A partir do momento que você quer ser campeão, você coloca o seu na roda aí, na reta aí. Então você tem a obrigação de ser campeão agora. Da Copa Alagoas. Você cria um peso pra isso. Então vamos buscar o título. O ASA tem que segurar. Então agora segurar o quê? Segurar a conversa. Segurar a conversa. Eu mesclava. Você tem um titular, você tem fora Paulinho, você teve Paulinho, Jefferson Lopes, Gustavo Ramos, Aleph, quase metade de um time fora. Então, machucados. Você tava tentando recuperar esses jogadores. Então você vai ter que mesclar desse jogo. O jogo de sábado é com o CRB, né? Aqui. É com o CRB, na verdade. Aliás, com o sub-20 do CRB. Sub-20 não. Sub-20. Não é sub-20. Nem porque CSE e CRB jogaram. Não, vai mesclar. Tem jogadores daqui. Base e Eles vêm jogando O CRB assim. vem com o mesmo time, provavelmente de hoje. Você tem os garotos sub-20, mas aí você tem o Fábio, que é o 4º goleiro do CRB. No meio campo você tem o Caliel, que já foi titular no time do CRB. Você tem o David Brau, que sempre entra no time do CRB. Você tem o zagueiro lá que veio do Vasco, o Lincoln, o Darlisson, que inclusive foi titular naquela vitória do ASA 3-0 no Rei Pelé. O Maicon, que o Vitor citou. Então, jogadores que já atuaram no time principal, que estão jogando. O CSA hoje teve o Matheus Melo, teve o Robinho, teve o Ian Santana, jogadores que foram titulares, o Félix Jorge. Então não são 2 times sub-20. Você tem os garotos e agora mais jogadores profissionais. Foi sub-20 hoje. Agora o CSA, acho que para essas semifinais o CSA vem com o que ele tem de melhor. Eu acho que não, ainda não. Se for pra final, eu acho que sim, mas pra uma semifinal não acredito. Mas ele tem que passar por alguém. Ele vai passar por quem? Mas o Clevânio, pelo CRB. mas você mas bota na sua cabeça, mas bota na sua cabeça. Joga com o CSA. Mas bota na sua cabeça o seguinte: a prioridade do CSA não é Copa Alagoas, a prioridade do CSA é o Moacir Júnior extrair o que tem de melhor do grupo dele pra chegar forte numa Série D na estreia. Eu não acredito, sinceramente, que o CSA vem com o time principal. O ASA não vai vir com o time principal, concordo com o Jânio. O que pode acontecer com o Itamar Schulli é fazer um time alternativo, que aí dá tempo de você jogar na terça, no sábado, e você jogar na terça, você utilizando poucos jogadores. Mas, por exemplo, se o ASA jogar na terça e for pra final na quarta, como é que ele vai jogar
em 24 horas com Não os dá, dois não. times principais. Não tem como. O melhor das hipóteses partindo desse princípio, é mesclar. Partindo desse princípio, desse pensamento, o CSE é campeão. Quem? O CSE. Palmeiras é que vem com a força É o total. único time que vai jogar com o time titular. Se for analisar. E é Não tão bom assim esse time? É, porque o Asa não vai poder jogar com o time principal. Eu tô falando. Não, você tá correto. Eu tô tá falando correto. pelo seguinte: o Asa joga Nesse sentido. sábado, semifinal de Copa Lagoas. Terça, Copa do Nordeste. Domingo que vem, Copa do Nordeste. O CRB joga hoje, joga sábado, estreia na Série B, joga quarta contra o Itabaiana na Copa do Nordeste e joga no outro sábado contra o Vitória no Rei Pelé, Copa do Nordeste. Onde é que o CRB vai buscar time alternativo para jogar a Copa Lagoas? E eu, assim, na minha opinião, com todo respeito ao CSE, que é tradicional e já venceu a Copa Lagoas, mas eu acho, e é a minha opinião, ele chega como a zebra dessa Copa Lagoas, é a minha opinião. E aí. Mas por Cuidado que que a Como é que o Palmeiras- cara chega? Até a rodada de hoje era o Mas primeiro por que a colocado do zebra? grupo. Se o cara. Por quê? Se Como o é que chega time. como zebra? Mas É por um que time que zebra? foi rebaixado, Explique. vivencia problemas internos que a gente sabe. Inclusive hoje teve uma polêmica Ô, lá. Vitor, porque o CSE a foi torcida rebaixado. Não é porque o time é ruim e é zebra. O CSE foi rebaixado porque ele perdeu pra ele mesmo. Não, mas eu tô dizendo que ele é a zebra que chega nas semifinais. Mas é isso que eu tô dizendo, como é que ele é zebra se ele fez 13 pontos? Fez 13 pontos, como é que chega a zebra? Olha, nós vamos. Inclusive o Piauí tá jogando agora. É o jogo de ida da. Sim, mas a conversa não era CSE. Só pra Mas fechar eu- no que ele CSE, vai a torcida tá pé da vida com o Leandro. Diz que o Leandro só bota jogador de empresário. Eita, foi mesmo, né? Foi. Tá E outra pé da vida, coisa. pedindo essa vai-te embora, Leandro, vai-te embora, Pega o Leandro. beco. Estão E eu sou pro Leandro, suspensas. só não sai porque não tem outro grupo pra ir. Agora eu lhe pergunto uma coisa. E qual é o time que não bota jogador de empresário? Não, eles Sim, qual é o treinador que não bota jogador de empresário? Eles só botam do empresário que tem lá. Mas eu quero saber qual é De o um determinado treinador. empresário, é isso? Qual é o treinador que não bota jogador de empresário pra garantir até o dele na reta? Mas, Mas Oswaldo, esse não é dele. olha, daqui a pouco Mas a o gente vai time tá voltar. vencendo e chegou pra semifinal. A gente vai voltar a esse assunto. Até porque o senhor tá queimado lá, comida de sarapatel e de mocotó, que o senhor papou tudo, e o peixe também. Isso está suspenso, Mas porque pelo menos eu não comi os seus esse. comentários contra o tricolor Eita, estão você já fez tudo, já, repercutindo Elsa, velho. na Não, cidade de tá Palmeiras dos Índios. Não tem uma competição que esse cidadão coloque o CSE como favorito. Ou é rebaixado ou é azarão. Eu que é coloquei mesmo. ano passado, ele foi campeão aí, ó. Um grupo Eu disse que ele ia ser rebaixado. Vamos lá, Oswaldo Ô, Guima, Barbosa. não, só Pois rapidinho, eu sei que não é o assunto que a gente Eu mesmo não dava uma gostaria pipoca de pra você, ouvir. mas mocotó e sarapatel. Que a gente gostaria de ouvir o assunto agora, não é o desejado por todos, mas eu vou falar mesmo assim. O Piauí tá jogando agora, né? O adversário do Asa na estreia da Copa do Nordeste. Vai empatando 0-0 com o Atlético no jogo de ida da final do Campeonato Piauiense. O jogo da volta acontece no sábado. Eu quero saber disso. Tá bom. O Piauí, quem? Não, o senhor não quer saber. Não, pode ser que tem a torcida do Piauí É, que ouve o tem, programa. com É Piauí certeza. quem? Piauiense, Atlético Piauiense. Tá quanto? 0-0. Onde é o jogo? Onde São é o- Paulo. São Paulo. É em São Paulo esse Deixa eu jogo? calado que é melhor. Vai, Oswaldo. Aqui do William Vidal, que o ônibus, olha só, uma notícia boa, segundo o William Vidal, o Asa está adquirindo um ônibus que está rodando no momento. E que é um ônibus super moderno, enquanto aguarda o outro novo ônibus. E vai vender o ônibus antigo, repare só. Ficando assim com 2 ônibus. Também o Asa está adquirindo uma propriedade de vizinho ao CT para ampliação. Você falou isso aí, não foi? Já foi Mais um falado há muito campo, tempo pois é. do ônibus, Então disso. são as notícias do ônibus. O ônibus chega dia 6. É. A Diz que o informação. valor do ônibus, segundo o William Vidal, é 600 mil reais. 600 mil? O que está. É um ônibus com muito pneu. Esse ônibus moderno. É o que estava hoje no estádio de coração. E ele roda como? Com gasolina ou com diesel? E eu sei, roda. Vamos da gasolina, né, esse Vitor? ônibus. Então, Oswaldo, é uma boa aquisição, né? 2 ônibus logo. É, Não é? pra quem não tinha nenhum, tem logo 2. É verdade. É, isso é muito E o da bom. banda nova edição? É esse e o Fantasmão. Tem dois Fantasmão, agora? né? Vai ser esse ônibus? É bom Não, que rapaz. bota. O novo ônibus vai ser o da banda? Não, o novo ônibus vai ser o que o Azar adquiriu juntamente Esse, com as esse, emendas esse, parlamentares. aí, esse aí que o Asa anda pra cima e pra baixo, né? já, Do Luxemburgo. já falaram que é do Luxemburgo, já falaram que é do seu Gilmar. Ó, aquele nome do nova edição? É. Que é do Jorginho do Batalha. Pronto, já surgiu mais um dono. Quem é o dono do nova edição do Nem é o Jorginho? Luxemburgo, É, mas nem parece que nem alguém Ele vendeu? Gilmar, Ah, ele vendeu, ele nem vendeu. o- Pertence a informação que pertence ao Luxa. É, a informação então o Luxa é essa. comprou. Será que era do seu Gilmar também? Mas era bom tirar aquela plotagem da E o banda.
Luxemburgo tem banda também? Tá plotagem da banda. Ele tem TV, o dono da banda, o dono da banda é Jorginho de Batalha. Por isso que eu falei que canta uma música aí, Cláudio. Gente muito boa, da Nova Edição não. Só canto brega. Independentemente de quem seja esse ônibus, o importante é o Asa estar ganhando o ônibus. Eu vi, você não me viu. Esse aqui é o mais importante. É, porque todo time tem que ter Claro. de primeira linha, primeira categoria. Exatamente. Agora E esse terreno? Fale mais, gente, sobre ele, pra gente poder saber. Não, se o dependesse daquela parte todinha, desde quando o Asa adquiriu o CT, o Asa queria ampliar ainda mais. Onde é? Lá no Bálsamo. Né? Como conseguiu, inclusive, ampliar o campo principal, adquirir uma boa parte do terreno, aumentar as dimensões. Ali ele comprou ou alugou o terreno que ele foi comprado, construiu mais um campo lá. Pagar, foi alugado? Foi comprado? É. Foi feito um arrendamento. E tem um placar eletrônico também, não tem? Aonde? Lá no CT? Aí é a prefeitura. Não, no aqui CT? É o estádio, No estádio. Aquele placar que tem no estádio é terceirizado. Aquele é provisório. Nunca viu tanto gol igual hoje. Hoje foi o dia que mais viu gol. Bem, esse negócio pra caramba. Foi desligar o de Manoi. Aí tem questão de. Tem questão de o mangote ligou. Tem questão de orçamento, essa coisa toda, né? Enfim, não vai chegar tão cedo. Licitação. Não, mas já tá Para muito encaminhado. Tem um prazo pra entregar o ônibus. O placar é o placar eletrônico. E o torcedor tá sempre cobrando de mas você. já tem lá o placar. Não tá lá no placar terceirizado. Mas tá ele lá quer o placar do estado. Ali tem que cobrar a prefeitura. Mas tá bom aquele ali, homem. Mas aquele ali tá terceirizado, não pode não. Aqui tá sendo gasto. O mundo hoje é feito de parceria, Vitor Hugo. É parceria. Tá vendo aí? Tem que fazer parceria com as pessoas. O PPP. Não é? Né? Parceria público-privado. Ou parceria. Já deu programação do Asa pra amanhã. Já tem treinamento, não para. Inclusive com os novos jogadores disso, o professor Itamar Chulo. Quer ouvir um pouquinho do Itamar? Bora! Vamos ouvir o professor Itamar Chulo, que conversou bastante depois do jogo, esteve lá no vestiário conversando com os jogadores e com o professor e com a comissão técnica e também o presidente do clube. Vamos ouvir o Itamar analisando o resultado e já falando também das projeções para os próximos jogos. Eu vejo que o Asa fez um jogo um calor, né? Um calor muito grande, gera um desgaste muito grande para todos, né? Mas os atletas se comportaram muito bem, tiveram um primeiro tempo de muita intensidade, pressionando o adversário o tempo todo, fazendo os gols, né? Criando outras oportunidades. Então, uma equipe que ela procurou fazer exatamente aquilo que nós tínhamos conversado com eles e treinado no dia anterior. Então, parabenizar os atletas pela intensidade que tiveram, pela busca constante do gol, né? Então, isso sem dúvida tem que dar um mérito a cada um deles aí pela essa leitura que tiveram no jogo e essa obediência tática e a qualidade de cada um, né? De poder fazer os gols e de proporcionar também os passes, as situações de gols. A postura da equipe, pegando como parâmetro do jogo passado, do CC, e eu pensei e vi que o Asa é uma postura um pouco abaixo do que o jogo de hoje. Nível técnico, não, a equipe hoje abaixo também, faixa etária de 16 a 19 anos de idade, jogadores da equipe do Miguelense, enfim. Mas o Asa teve uma postura diferente hoje. Foi um Asa que no pé de pressiona foi perfeito, um Asa que rodou bem a bola, que fez triangulações, finalizou bem, criou situações. Essa é a postura que o time tem que ter, sem deixar escurecer, pensando na sequência dessa Copa Lagoas, nas competições futuras. A nossa postura ela tem que sempre ser essa postura de buscarmos uma pressão nos momentos corretos do jogo, né? Há momentos que você tem que pressionar alto, forte. E claro que nenhuma equipe no mundo consegue fazer isso em 90 minutos, né? Mas a inteligência também, isso a gente tem conversado com o grupo, e eles são inteligentes para saber o momento que baixa um pouco, que respira e como respirar. Todas essas coisas são detalhezinhos que a gente procura passar para o atleta, né? Qual o momento oportuno de você buscar um fôlego a mais, uma virada de bola, uma transferência de um lado para o outro, ficar com a posse de bola. Se já é um momento oportuno, você recuperar as forças e ir de novo. Mas sem dúvida sempre visando o quê? A recuperação da bola, pressionar o adversário, né? Nessa saída de bola, e para que a gente possa ter a bola, porque quando a gente está com a bola, a gente diz o que quer fazer. E quando você está sem a bola, você tem que estar correndo atrás, né? Então, esse esforço de pressionar alto em várias vezes e de buscar essa posse de bola,
ele é compensado porque a bola fica com a gente consegue trabalhar de um lado, trabalhar do outro lado e construir as situações de gols e como foi hoje, independente de quem que era o nosso adversário, a nossa atitude tinha que ser essa, para a gente ir colocando uma identidade, né, no decorrer dos jogos, né, naquilo que a gente quer e que todos aqui do CSA querem. Do Asa quer, perdão, do Asa. Próxima semana tem o jogo semifinal, Copa Alagoas, e na terça-feira já a primeira rodada da Copa do Nordeste. Qual o planejamento? Manter a força máxima do Gigante contra o CRB aqui em Arapiraca ou colocar uma equipe alternativa para estar com todos à disposição para a estreia no certame regional? Isso nós vamos ainda ver internamente junto com a comissão técnica e também com o departamento médico, também com os atletas, porque uma coisa que a gente quer, outra coisa que realmente é palpável, o que pode ser feito e aquilo que o atleta também tem a condição de fazer, né? Nós temos aí já uma sequência de jogos, outra sequência pela frente, então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não perder nenhum jogador aí de uma outra situação por lesão. Então todos esses cuidados, todos nós estamos tomando, desde a direção, na condição que ela tem dado, na estrutura que a direção tem nos proporcionado e também nós internamente junto com a comissão temos avaliado caso a caso para formatar a próxima equipe aí no jogo do CRB, que é uma semifinal, e nós temos que pensar nesse jogo e depois a gente começar a pensar no outro. Eu sempre penso no jogo que vai vir. Se eu começar a pensar no jogo de terça, aí muitas vezes eu esqueço alguma coisa aqui no jogo que a gente vai ter aqui, que é uma semifinal. E a gente tem que viver essa semifinal. Depois a gente passa a viver outro jogo. Até porque o futebol é muito dinâmico, né? Às vezes já acontece você planejar o outro jogo, você não ter algum atleta, pode acontecer isso. Então nós temos que voltar nosso pensamento agora para essa partida que nós vamos ter da semifinal da Copa Alagoas. Claro que, como você acabou de destacar, o foco é a semifinal do fim de semana, que vai ser muito importante para o Asa chegar em uma final e disputar um título de Copa Alagoas. Mas o Asa está a menos de uma semana do início de uma Copa do Nordeste, o clube voltando a disputar essa competição depois de 13 anos, é de extrema importância. E a gente sabe que o nível dessa competição é um pouco acima. Você está satisfeito com esse elenco que o Asa tem hoje? Claro, jogadores chegando, também algumas contratações, outros jogadores deixando o clube. Como é que você está vendo e avaliando esse elenco do Asa hoje, visando a disputa, claro, primeiramente numa Copa do Nordeste, depois de uma Série D? Olha, eu sempre valorizo quem está do nosso lado trabalhando. Então tem que valorizar e muito os atletas que estão aqui comigo trabalhando, junto com a equipe do Asa trabalhando, vestindo a camisa do Asa, se dedicando. Então a gente tem que valorizar, sem dúvida, esse grupo que aqui está. Tanto é que esse grupo conduziu o Asa no Alagoano até uma final. Tá aí Itamar Schurli, técnico do Asa, falando do resultado, do que já observa-se para esses jogos que tem agora, porque tem estreia contra o Piauí terça-feira, 19h30 no Coraci. Antes tem Copa Alagoas, depois jogo do Piauí. Se passar, tem final do campeonato da Copa Alagoas. Lá na frente tem tem jogo pra danar. Não é verdade. Agora vai. Agora tem jogo. Não era jogo que você queria, então tome. E ele disse no final que mas todo mundo fica aí. Tem, né? É futebol que você queria, então tome. Então tome. Da primeira de tudo estamos lá. Mas ele falou uma coisa interessante aí. Não haverá dispensas, palavras dele. Pode acontecer até dispensa agora. Ele não depende da diretoria. Mas ele disse, por enquanto não sai ninguém, porque não chegou praticamente ninguém. Saiu 2 jogadores, só chegou 2. 3 mais 1, deu reg, né? Então só tem 2. Então não pode dispensar porque tem vários jogos agora e você não vai contar com quem. Você já tem 4 no DM aí.